vai, toma uma mulher de prostituições, casa-se com ela. O que Deus está fazendo aqui com o profeta? Deus está fazendo literalmente com que ele encarnasse a mensagem que ele teria a comunicar. Você vê que Deus pede para que ele realmente viesse sentir na pele o que Deus estava sentindo. E esse é um ponto, porque o profético ele se torna muito mais evidente, muito mais eficiente e muito mais claro dentro da sua movimentação quando realmente está vivendo a palavra. Quando a palavra ela encarna aquele que se move profeticamente. E nós, como igreja, precisamos encarnar a palavra. Então nós não podemos apenas proclamarmos. Nós precisamos, em muitas situações, ainda que difícil possa ser, termos essa palavra encarnada em nós. Jesus, ele disse, as aflições virão. Só que eu preciso entender que quando essas situações elas vêm, eu encarnando a palavra de Deus, que me dá a garantia que, cara, é passageiro, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu compreendendo tudo isso, eu vou passar por essas situações de uma forma diferente, entendendo que dessa situação, Deus, por meio do seu Espírito, ele está implementando com muito mais força uma palavra ao nosso coração para que profeticamente nós possamos proclamar muitas das vezes algo que ele tem direcionado a uma vida, a uma cidade, a uma comunidade, a uma nação. Então a gente precisa compreender isso. E nós precisamos literalmente encarnarmos a palavra de Deus. O profeta Ezequiel, ele teve que literalmente comer fezes para a gente ver como que Deus, ele tinha esses homens em que ele podia confiar, porque aqui Deus, ele não está buscando de maneira alguma, né, ou agindo com maldade em relação ao profeta, mas Deus, ele sabe que naquele profeta ele tinha alguém em quem confiar, alguém que estava totalmente desprovido, por exemplo, da questão da sua reputação, daquilo que as pessoas poderiam vir a pensar ao seu respeito, porque eram homens que amavam tanto a Deus, que estavam totalmente rendidos e dependentes àquilo que Deus viria a comunicar para que outras pessoas pudessem alcançar salvação. No caso, o povo de Israel, para que eles pudessem ser alinhados novamente com a vontade de Deus. Então esses homens são homens que estavam encarnados no amor de Deus, porque eles sentiam de fato o coração de Deus em como que a situação daquelas pessoas estava. Então Deus, quando por exemplo está mostrando para o profeta Ezequiel a condição daquela nação como um vale de ossos secos, Deus está literalmente comunicando qual que é o seu coração, como que Deus está vendo a situação atual daquele povo. E o profeta, ele precisava não somente ver, mas compreender, sentir e então profetizar, transmitir uma palavra que viesse mudar, né, o contexto da nação para aquele determinado período. Então a gente, como igreja, profeticamente, nós precisamos entrar nesse lugar aonde nós encarnamos realmente a palavra. E aí então nós comunicamos com muito mais poder, com autoridade espiritual. Não é alguém apenas que está falando, é alguém que está vivendo. Eu costumo dizer que a gente vive dias onde muitas pessoas falam de Jesus, mas nós precisamos de líderes, precisamos de profetas, precisamos de pastores, precisamos de cristãos que estejam falando como Jesus, pessoas que encarnaram realmente a vontade do Pai nas suas vidas e estão vivendo para cumprir com esses propósitos.